Felipe, você é um estudioso da Bíblia, obviamente. O que a Bíblia diz sobre homossexualidade? É isso que eu ia perguntar agora. No Velho Testamento, onde as leis eram mais vigorosas, nós temos um texto de Levítico 22, 18 ou 18, 22, que fala: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, isso é abominação. As pessoas vão dizer, Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Roberto. Ivo. Ivo, né? É porque eu tento mudar, porque o povo gosta de Ivo. Ivo não é um nome comum. Ivo não é comum. Então fala Roberto, fala Marcos, entendeu? Fala Dagoberto, sabe? Dagomir. Dagomir. Né? Mas o Ivo não é comum. Então, mas é óbvio que Deus fez Adão e Eva, até porque ele precisava de procriação. Isso não justifica que a homossexualidade seria pecado, porque até Moisés aparecer, o incesto era incentivado, porque precisava de procriação. O incesto ele só vai ser proibido quando o povo sai do Egito centenas de anos depois com Moisés. Mas esse mesmo texto, eu sempre falo o seguinte: se você quer seguir esse texto das leis judaicas, siga todas as leis judaicas. Esse mesmo texto diz que você não pode comer camarão. Esse mesmo texto diz que se você é mulher e estiver menstruada, você não pode sair de casa e não pode tocar em nada. Porque se você tocar, você tem que jogar fora. Esse mesmo texto diz que se você estiver usando esta roupa que você está usando, você vai para o inferno. Porque tem dois tecidos diferentes. Tem linho e poliéster. Você não pode ter uma horta, misturar sementes. Então, assim, tem justificativa para tudo isso? Tem. Se você for estudar história, você vai ver o porquê de cada uma dessas restrições. Mas o que você não pode fazer é dizer, isso vale e isso não vale. Não. Ah, não, mas isso vale. Então, beleza, Deus está condenando a homossexualidade e não o lesbianismo. Porque se você quer levar o pé da letra, é só o homem que não pode se deitar com o homem, não fala nada da mulher. É certo. Ok. A gente não vai entrar nisso porque Jesus veio, né? E aí veio o Novo Testamento. O Novo Testamento, as pessoas batem muito no texto de Coríntios. 1 Coríntios. Né? 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde fala sobre efeminados e sodomitas não herdarão o reino dos céus. Aquela discussão que viralizou no YouTube há alguns anos com Felipe Neto e Marco Feliciano, que foi uma chacota. Malacói do uma hebraico. chacota, porque Felipe Neto não tem que saber de nada de Bíblia. E Marco Feliciano deveria saber, mas, não sabe nada. Porque o outro se diz pastor, então ele deveria saber, mas não sabe. Então as palavras são malakoi e arsenokoites. Malakoi, aí está escrito em grego, né? O Novo Testamento é grego. Você vai procurar regras da hermenêutica que também são estudadas na advocacia. Regras da hermenêutica. O livro explica o próprio livro. Segunda regra: texto sem contexto é pretexto. Terceira regra: você tem que saber o que vem antes e depois. Então vamos lá. Malakoi é citada outras vezes no Novo Testamento? Muitas outras vezes. Em alguma dessas outras vezes fala sobre sexualidade? Não. Então por que aqui fala? O que é malakoi? A tradução literal seria macio. Na realidade, ela é usada como avareza. Por quê? Os nobres daquela época gastavam fortunas porque as suas roupas eram muito duras. Para fazer um tratamento na roupa, para ela ficar mais macia, maleável. E aí Paulo está condenando isso porque a população está morrendo de fome. E os nobres gastando rios de dinheiro para ter roupa macia. Então ele está falando de avareza, que é o que o texto diz sobre a avareza. Agora, arsenokoites não existe. Não existe na Bíblia, não existe no vocabulário grego da época e não existe até hoje no grego. Que palavra é essa? Como nós temos um vocabulário que pega muitas das raízes gregas, a gente aprende a separar o radical, a raiz, para destrinchar a palavra. A etnia, né? Então, por exemplo, a gente não tem essa palavra malakoi, arsenokoites. Mas a gente tem arsen e a gente tem coito. E quer dizer, arsen quer dizer o quê? Machos. Macho. Não no sentido homem, no sentido viril. E coito, todo mundo sabe o que é coito. Sim. Sexo. Entendeu? Então seria homem
que se deita em muitas camas, ou homem que faz muito coito, que a tradução seria ou prostituto ou promiscuidade. Não tem nada a ver com homossexualidade. Mas São Tomás de Aquino, um gênio, cara, um dos maiores gênios que passou, e estudioso da Bíblia. O que ele fez? Ele fez um projeto chamado Suma aos Gentios. Um livro dessa grossura. Suma Teológica de Aquino? E aí o que ele faz? Ele faz tipo um catecismo de certo e errado. Posso beber? Ele explica. Jesus era Deus? Ele explica. Perguntas e respostas, extremamente didático. O cara é uma genialidade absurda. E aí ele entra nesse texto. E aí ele fala: eu acho que o pecado de Sodoma era a sexualidade. Então ele inventa a palavra sodomita e insere na Bíblia. Para traduzir do grego, ao invés de colocar prostituto ou promiscuidade, ele coloca sodomita, se referindo ao sexo anal.